o microfone, tá? Qualquer coisa. Ok. Boa tarde. Vamos dar início à banca de qualificação com o tema Complexo Esportivo para Cuiabá. Quem vai fazer a apresentação é o acadêmico Rodrigo Valério Marques Viana. O tempo de apresentação, Rodrigo, é de 15 minutos, tá? Quem vai compor a sua banca como membro externo é a professora Paula Roberta Ramos Libos e como banca interna a professora Manuela Rondon Ourives Bastos. Essa banca a externa ela pode se manter, mas porém ela pode ter alguma alteração, né? E pode ser ou a Paula ou a Manu na banca final, tá? E eu como seu orientador. Você tem 15 minutos para fazer a explanação sobre o seu projeto, né? Aí você pode arrumar a apresentação para colocar ela aí no link, né? Deixa eu até verificar como você está. Deixa eu alterar para apresentador, porque aí você já coloca o material, tá bom? Fique à vontade, Rodrigo. Na hora que você estiver pronto, pode começar. Eu vou deixar meu microfone desligado, tá? Ok. Tá dando para enxergar certinho? Tá aparecendo? Se quiser apertar F5 para apresentação, vai ficar maior, Rodrigo. Ok. Meu projeto é o trabalho final de graduação, um tema complexo esportivo para Cuiabá. Meu orientador é o professor Rodrigo e o meu nome é Rodrigo Valério Marques Viana. Começar pela introdução. Meu complexo ele é um espaço, um complexo público, aberto para o público, que visa prática de esportes diversas e com o conceito de atender não apenas só os esportes, mas também o lazer e atividades socioculturais de convívio social. Esse tema que eu escolhi, ele é um tema que está sendo vem bem forte no cenário atual, que ele que as pessoas cada vez mais se preocupam com a saúde, né? Então, através dos esportes, eles se exercitam para ter mais o cuidado com a saúde, cada vez se preocupam mais. E em Cuiabá, esse conceito, esse tema, a gente vê bastante nos parques urbanos, que a gente tem como exemplo. Como exemplo que a gente tem aqui é o Parque Tianaí, o Parque das Águas, que abordam essa temática de atividades físicas e atender ao público até mesmo para um passeio. Meu conceito do tema, eles são a união de duas palavras, que é complexo e esportivo, que fica complexo e esportivo. Complexo é uma construção com inúmeras partes que estão ligadas entre si, formando um todo. E esportivo deriva da palavra esporte, que significa atividade com finalidade esportiva, sociocultural, visando melhorar a saúde. Aqui na contextualização, no cenário nacional, eu peguei como exemplo o complexo da Barra da Tijuca, que foi o complexo... Rodrigo, desculpa te interromper, você acha que não tá aparecendo a mudança do slide para nós. Não apareceu? Não. Tenta colocar na apresentação. Desculpa te interromper. Só um minuto. Apareceu agora? Apareceu. Aí, sempre quando você for mostrar algum slide, aperta nele primeiro e espera um pouquinho, porque tem um delay para a nossa visualização, tá bom? Tá, da internet, Obrigado. né? Tá bom, obrigado. Então, no cenário... Tem que diminuir o zoom aí. Não dá para ver inteiro o slide, porque não está em apresentação, Rodrigo. Aí. Beleza. Ficou melhor ou sumiu? Agora está aparecendo. Ok.
No cenário nacional, eu escolhi como exemplo, para me colocar na minha contextualização, foi o complexo da Barra da Tijuca, que foi um complexo criado para as Olimpíadas Rio 2016, que foram no Brasil. Eu achei interessante a distribuição, como foi feito esse complexo, que tem as arenas posicionadas nas laterais e no centro eles criaram uma espécie de pátio, tipo uma praça central, assim, digamos, que é no caminho mesmo, que a pessoa se desloca vendo todos esses blocos, todas as arenas que ela tem interesse de assistir ou tem intenção de ver os jogos. Eu achei interessante a distribuição que foi feita e também por causa que eles pensaram no pós-Olimpíadas, que depois que encerrou as Olimpíadas, eles entraram com um projeto para essa parte central, eles transformariam num parque urbano, que teria um segundo uso, não só apenas para os esportes, mas para o lazer das pessoas que teriam reaproveito, né, dessa estrutura, uma estrutura grande teriam reaproveito. Então achei interessante essa forma que eles pensaram. E tem também a Arena Futuro, que é essa arena quadradinha aqui, que ela era destinada para esportes de fechado, assim, handball, taekwondo, receberiam vários esportes e posteriormente eles utilizariam a estrutura deles, dessa Arena Futuro, para atividades de comerciais, apresentações, até mesmo as salas de apoio que tem para os esportes, eles utilizariam como para oficina, para escola, assim, utilizariam como uma espécie de escola, né, para atividades escolares. Então, eu achei interessante ter mais de um uso o complexo. Aí aqui já no cenário mais do estado nosso mesmo, de Cuiabá especificamente, que é onde será implantado o meu, temos o complexo Dom Aquino, que é do lado do Camelô, Shopping Popular. Esse complexo ele foi construído em 1989, ele é bem antigo. Aí ele foi feito com parceria com o Shopping Camelô de Cuiabá. Aí ele, desde todo esse tempo que ele foi criado, ele nunca passou por uma reforma. Aí no ano de 2014, ele passou por uma reforma no governo do Mauro Mendes. Ele passou por uma reforma, ele ganhou uma estrutura melhor, ele ficou mais assim, encorpado, caracterizando um complexo esportivo. Eu fiz uma visita técnica nesse complexo e foi o complexo que eu tirei mais ou menos como base para a criação do meu. Eu olhei todos os ambientes, peguei algumas medidas, tive uma noção de espaço de circulação, setorização. Eu peguei esse complexo como referência. Rodrigo, aperta F5 aí, porque ele não tá, você não passou a imagem. Aperta F5 no teclado. Que na verdade esse PC não é o meu. Tá aparecendo? É porque você não está passando o slide na ordem, então a gente não está enxergando o slide. Não tá na ordem? Do complexo esportivo, por exemplo, que você falou por último, você não apresentou o slide. Estava falando, mas não estava aparecendo. Ah, sim. Tá aparecendo agora? Não, não está. Está o aspecto do lugar. Agora tá. Vai lá, tenta. Agora apareceu? Não tem como você colocar como forma de apresentação, Rodrigo? Deixa eu ver a opção. Tá bom. Apertar o botão F5 não funciona? Não, ele tá entrando num áudio de um... Então deve apertar função F5.
No notebook, né? Isso. Então, tem um negócio chamado função, que está do lado esquerdo do teclado. Você aperta essa função e aperta o F5. FN. FN e F5? Isso. Tá aparecendo agora? Não. Você tá com duas telas? Não, só com uma. A função está escrito FN. Eu Não é apertei digitar. FN e F5. Fica com o FN apertado e aperta F5. Não, Não? não. Só não esquece de clicar no slide quando você for falar. Tudo bem. Tá bom? Só quando você for falar, você clica duas vezes no slide. Clica no slide para ele abrir, tá? Tá aparecendo? Sim. Tá. Tá. Agora, aspectos do lugar. Tá aparecendo? Agora você vai lá no aspecto do lugar e clica duas vezes no aspecto do lugar. No slide número 5. Isso. Aí toda vez que você for falar de um slide, você vai lá e clica nele. Tá ok. Agora Tá entendi. bom? Tá Tá ok, bom. obrigado. Obrigado. Bom, agora eu vou falar dos aspectos do lugar. O projeto vai ser no Brasil, no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, no setor norte, na região norte, no bairro Morada da Serra. Esse bairro Morada da Serra, como ele é muito grande, ele é dividido por setores, que são 4 setores: setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. O terreno está implantado no setor 1, e lá popularmente é conhecido como CPA1. Lá o bairro CPA1, então fica caracterizado. O bairro ele se localiza numa zona central, né? Caracterizado pelo mapa de zoneamento centros regionais ou subcentros. E o entorno dele é uma predominância de casas residenciais, então eu escolhi esse terreno mais por ser uma área residencial de interesse social. Então, acredito que para o projeto é ideal para ter um melhor uso dele. Aí aqui é o terreno, um mapa geográfico, um mapa do Google Maps. O terreno ele possui uma área de... Espera aí, só um minuto. O terreno possui uma área de 30 mil metros quadrados, mas serão utilizados somente 20 mil para o projeto do complexo. Os outros 10 mil, eles são do terminal do CPA1, o terminal está instalado dentro da área do terreno. O terminal está no terreno do complexo, é o mesmo um terreno só, com 30 mil. E aí a área do terminal tem 10 mil metros quadrados, que serão deixados como existentes, tanto o terminal quanto a associação de moradores. E vão permanecer o existente. Eu só vou fazer a proposta somente para o complexo esportivo. Aqui, nessa outro mapa aqui, as curvas de nível, né? São 3 curvas de níveis, no total um desnível de 3 metros, 3 metros de desnível. Aí aqui a primeira cota, a cota mais baixa é 229, a segunda é a 230, a terceira é a 231 e a quarta aqui, que já é mais para a rua, ela é a 232. O complexo está implantado nessas 3 cotas, na 229, 230 e 231. Aí, na movimentação de terra,
foram utilizados taludes e muros de arrimo. Aí aqui imagens do terreno, que eu fiz uma visita em loco e tirei. Aqui eu coloquei essas câmerazinhas que são os pontos de onde foram tiradas as imagens, ligadas por essas linhas. Lá o terreno ele passou por uma reforma recente, só que mais uma reforma assim que não atende tão bem uma infraestrutura ideal para as pessoas estarem caminhando, utilizando essa praça, porque lá o terreno existe uma praça. Aqui é uma praça que tem um campo existente, uma quadra aberta existente e uma quadra de areia, que é utilizado pela população, só que sem infraestrutura nenhuma. Não tem banheiros, não tem... A própria circulação é toda irregular pelo desnível. Não tem uma infraestrutura correta para atender essa população. Aí aqui eu estudo de massa como os blocos e ambientes foram implantados no terreno, né? Esse estudo eu fiz ele inicialmente e ele sofreu alterações no decorrer do projeto. Aqui é a entrada principal de pedestres e essa segunda é a entrada de veículos, que dá acesso ao estacionamento, e aqui é a saída. Aqui essa entrada que é na Avenida Joinville, a entrada principal, aqui é a entrada principal e tem uma outra entrada que é a entrada do terminal, que as pessoas que desembarcam no terminal e podem cortar caminho aqui por dentro do complexo, pela praça central. O bloco aqui ficou, esse bloco amarelo ficou o estacionamento. Nessa parte desse L, ele ficou na cota 231. Ele ficou 1 metro acima do resto do complexo. Aí só essa perna aqui que ficou na cota 230. Aí foi acessado por uma rampa, tem acesso por uma rampa aqui. Aí, aqui em azul são as arquibancadas para os telespectadores, de apoio para o campo. Esse em vermelho é o setor administrativo e de serviço. Aqui é a praça de descanso, que tem os pergolados, os bancos. Aqui é mais o centro da praça, continuando no centro, a parte mais aberta, mais livre para o público, para uso social, e nessa parte também está a academia ao ar livre. Aí aqui nessa parte, ela sofreu alteração no decorrer do projeto, que aqui em cinza é a quadra de areia, aqui é uma arquibancada e aqui é o playground. Aí eu resolvi inverter essas posições para ter uma melhor visibilidade do playground, que é a parte onde as crianças vão estar, até se seus pais estiverem aqui utilizando a academia, tem uma melhor visibilidade dos seus filhos. Aí aqui ficou a quadra de areia, eu inverti, ficou mais para o fundo. Aí aqui é a quadra esportiva coberta, que ela já tem as arquibancadas numa cobertura só, já implantada. Aqui nos outros blocos de esportes eu criei uma arquibancada para cada um fora, né? Aí na quadra esportiva eu criei já na mesma cobertura, aberto mesmo. Aí essa arquibancada que atende a piscina aquática, e aqui é a Associação dos Moradores Existente. Rodrigo, está no estudo de massa ainda. E isso, professor, estou mostrando como ficou tá ok. Separado. Tá ok, desculpa.
Aqui são os índices urbanísticos, como eu já havia mencionado, as zonas são centros regionais e subcentros. No caso desse terreno nosso, ele está mais para subcentro, que não está exatamente na zona central de Cuiabá, mas é uma área que é considerada um subcentro pelo devido crescimento daquela área e da infraestrutura, tanto de comércio quanto loja, daquela área. Aí aqui é o coeficiente de ocupação 16.000, coeficiente de permeabilidade 4.000, potencial construtivo 40.000, limite de adensamento 60 e potencial construtivo 20.000. Aqui é o mapa de uso e ocupação do solo. Eu tracei um raio de 1 km. Acredito que atende bem, consegue ter uma boa noção do uso do solo ao entorno do terreno. Próximo ao terreno há uma predominância de comércios e alguns espaços vazios. Algumas instituições e, na sua maioria, há uma predominância de residências. Então, acredito que o complexo vai trazer uma boa infraestrutura que vai atender todas essas residências. Isso. E por ser uma zona de interesse social também, de acordo com o mapa de zoneamento. Toda essa área é uma zona de interesse social. Bom, meu partido, ele foi baseado na funcionalidade e na mobilidade dos pedestres e visitantes do terreno, do complexo. Aí eu quis trazer, além do intuito principal, que são os esportes diversos, esse voltado mais para o lazer também e atividades socioculturais, que como a Praça Central, ela é uma praça multiuso, possivelmente poderão ser realizados atividades de comércio, feira, exposição. Então, um uso além somente que são as atividades esportivas. Então, eu quis trazer esse conceito além dos esportes. Aqui eu começo a falar do projeto já. Aqui é a planta de situação. O terreno, na verdade, eu coloquei aqui 23, mas eu ocupei 20.000, que esses outros 3.000 são da Associação de Moradores, que eu mantive elas, que eu acabei não colocando aqui para referenciar. Aí aqui a gente pode ter uma noção melhor do terminal, que tem uma ligação, uma abertura aqui que as pessoas fazem essa transição por dentro dessa praça, do complexo que será inserido. Aqui na rua, na avenida principal, onde está o acesso principal de pedestres e veículos, tem uma escola, e aqui na parte de trás tem uma igreja. E nessa avenida aqui, passando aqui, ela é uma avenida bastante movimentada e tem bastante comércios. E aqui na planta de situação dá para perceber que o terreno ele tem boa acessibilidade por ter vias nos quatro redores do terreno. Bom, aqui é a minha implantação. A implantação. Eu escolhi esse terreno por ser um terreno bem localizado, né? E numa região central. Então, acredito que vai trazer uma boa... servir de boa infraestrutura para esse entorno. Eu trabalhei aqui o acesso principal pela rua Joinville de pedestres. Aí aqui
como eu segui o desnível natural do terreno para manter esse desnível, ter pouca movimentação de terra, eu criei taludes e fiz muros de arrimo. Aqui na entrada eu tenho um muro de arrimo um talude de um desnível de 20 centímetros, uma pequena rampa que chega até a pista de caminhada, que é plana. Então aqui fica na cota 230,80, cai 20 centímetros do 231. Aí depois eu tenho uma rampa aqui que desce para chegar no nível 230, um desnível de 80 centímetros. Então, que é um talude descendo, vem acompanhando o terreno. Então, fica um desnível bem pouquinho, não altera, não influencia tanto nessa descida, na acessibilidade. Aí, aqui na entrada principal, eu criei um pergolado como uma espécie de atração visual, para transformar, assim, trazer sensação mais de convidativa, de movimento. Como esse pergolado, no 3D, a gente vai poder ver melhor. Ele diminui tanto na largura quanto na altura, então traz uma espécie de movimento. Então, acredito que isso deixou a fachada mais imponente, mais convidativa. Aí aqui, descendo essa rampa através do pergolado, eu chego nessa praça de descanso, de uso livre, né? Uso comum social, com pergolados e bancos. Aí, continuando no pergolado, eu chego aqui na parte mais central da praça, que tem os equipamentos mobiliários da academia ao ar livre, para exercícios, para diversos usos livres. Aqui também poderia futuramente ser uma parte de apresentação, de uso livre mesmo para a população, que esse é o conceito diferencial que eu estou querendo trazer para o complexo. Aí, continuando, a gente chega no playground, que é a parte para as crianças, da parte das crianças. Aí aqui foi projetado essa arquibancada, que ela tem visibilidade tanto para o playground quanto para a quadra de areia, que um melhor aproveitamento. E além disso, essa arquibancada ela pode ser utilizada para as pessoas, para a prática de exercício, que no cenário atual, o que se vê muito, eu vejo bastante exemplo de praticantes de exercício, então eles utilizam a escadaria para subir e descer, se exercitar. Então, essa arquibancada ela é de multiuso. E aqui eu coloquei uma rampa para ela se tornar acessível, que é tanto que aqui esse patamar primeiro ele é mais alongado, que dá para um cadeirante se instalar e não atrapalha o fluxo das outras pessoas. Aí aqui aí também tem o piso que eu quis fazer ele emborrachado para a segurança das crianças, né? Aí eu criei esse mosaico, esse jogo de cores para se tornar mais atrativo. Aí aqui é a quadra coberta, que já tem as arquibancadas embutidas nela e acesso pelas 4 extremidades. Aí esse aqui é o bloco C, que é a parte que é a arquibancada que atende a piscina, que é para os seus pais e familiares acompanharem seus visitantes, seus familiares. Aí aqui são 2 banheiros, um PCD e comum, normal, para feminino e masculino, e eles têm vestiário também. Aí aqui, pulando para a parte mais para o setor esquerdo do terreno, ficou o bloco A, que é o setor administrativo. Ele tem acesso aqui pelo seu centro, e esse acesso ele se dá, que entra tipo um túnel coberto, que é só ligado por uma laje, e dentro dessa laje está as lanchonetes. Aí aqui é o campo com 2 blocos, bloco B1 e B2, que são as arquibancadas e vestiários e banheiros, que dão apoio para o campo. Aí aqui o acesso do veículo, ele se dá na cota 231,
pela Avenida Joinville, que ela é uma avenida que cai, né? Então eu deixei o acesso no nível da rua, no 231. Aí aqui foi feito um recorte que manteve. Aqui eu fiz o talude, né? Recortei, ficou um pouco mais baixo na 231 e eu deixei toda essa parte de estacionamento. Aí descendo por uma rampa, eu desço na cota 230, que está instalado o campo. Aí o acesso das pessoas que vêm por estacionamento é feito por escadas aqui, que foram posicionadas nas extremidades. Aí o acesso dos cadeirantes do estacionamento ficou no mesmo nível do complexo, na 230, aqui mais para baixo. Aí eu criei essa espécie de retornos para melhorar o fluxo, né? Para a pessoa não atrapalhar, ter que dar ré, para melhorar o fluxo, para fluir. Isso. Aí aqui é a planta de layout da quadra. Como eu mostrei na implantação, a arquibancada já usufrui na mesma cobertura. Eu deixei ela aberta mesmo para o uso livre. Aqui em cinza está meio, por causa da imagem, está meio apagado, mas são os alambrados. Só nas extremidades. Aí aqui é uma elevação para mostrar melhor a altura, como tá essa questão de vista mesmo, de altura do... Rodrigo, se você puder ir concluindo, porque isso vai demorar muito mais que os 15 minutos, tá? Tá bom, professor, vou acelerar. Uhum. Por gentileza. Aqui é a piscina, né? Eu fiz ela cercada por uma questão de controle e manutenção, né? E segurança. Aí eu fiz ela acessível também para PCDs. Aí aqui é a quadra de areia, cercada também para questão de segurança, animais, de controle mesmo e manutenção. Aqui, opa. Aqui é o campo, que eu fiz ele cercado também para questão de controle. Aí aqui é o bloco A, que é o setor administrativo. Aqui é onde se dá a entrada dele principal, que está localizada as duas lanchonetes. Aí eu entro e dou a volta aqui, fica a fachada voltada para o campo, que tem a sala administrativa, a sala de técnicos professores, copa, sala de primeiros socorros por uma possível emergência, DML e depósito. Aí aqui é o layout dos blocos da arquibancada do campo. O bloco C, que é a arquibancada da piscina, com os vestiários e banheiros. Aqui é uma vista. Aqui é a parte do 3D, aqui dá para ver bem. Passa o slide, Rodrigo, você não passou ele. Não passou? Não. Isso. Aqui a parte do 3D, que é o pergolado que eu quis mostrar aqui, a movimentação que traz como se fosse uma onda mesmo, que deixa bem convidativo e se torna uma atração visual. Aqui nessa segunda imagem dá para ver um pouco do movimento que ele faz. Aqui é o desnível do estacionamento. Aqui é a parte da pista de caminhada, que a pessoa pode ter acesso tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, que circunda toda a praça. Aqui dá para ver bem o desnível da cota 231, que está estacionamento. Aqui a parte do playground, essa parte aqui é a parte da arquibancada. Eu tive um probleminha com as árvores, que aqui o sombreamento dela é feito por duas árvores, que tem a visibilidade tanto para um lado quanto para o outro. Aí, aqui é a parte do campo, né?
da onde o campo de futebol, onde as pessoas que vêm do estacionamento acessam, faz esse caminho para chegar até a praça. E aqui a parte do estacionamento de acessibilidade, né, que as vagas de cadeirantes, por onde elas têm acesso no mesmo nível. E aqui a parte da piscina, gradeado com as arquibancadas. Ok, Rodrigo. Sim. Tá joia. Obrigado pela apresentação. Professora Paula, suas considerações, por gentileza, como membro externo? Vamos lá. Rodrigo, parabéns. Se estava nervoso, conseguiu controlar. Eu tenho bastante coisa para pontuar, tá? Então, talvez a gente avance aí um pouquinho nos minutos, ok? Porque eu acho que nós estamos aqui justamente para poder contribuir com o seu trabalho e tem coisas que você precisa, né, dar uma melhorada no seu trabalho. E aí eu quero começar lá, eu já fiz aqui o meu relatório, eu vou usar ele como uma referência e vou abrir o meu trabalho aqui numa outra tela, porque tem algumas coisas que eu acho importante eu pontuar com você, tá? Vou começar pela estruturação do seu trabalho como um todo, tá? Uhum. Você precisa dar uma revisada na nossa normativa, né, das sequências do trabalho, porque você colocou o seu trabalho lá no final, e o seu trabalho ele faz parte do seu caderno, então ele não é depois dos apêndices, né, ele vem antes, inclusive, das suas considerações finais, você precisa, né, arrumar. Eu vou te sugerir que você dê uma revisada nas suas palavras-chave, porque a palavra-chave é a palavra que vai tornar a busca do seu trabalho mais fácil, né, dentro de um contexto de internet. E quando você lê essas palavras-chave, social, esporte, lazer, segurança, desenvolvimento, para mim ele vai mais para uma caracterização de assistência social do que um projeto de arquitetura, né? Então, traz dentro das palavras-chave essa caracterização do complexo esportivo, de um projeto arquitetônico, de um complexo esportivo, para poder valorizar mais tudo aquilo que você fez, né, dentro do seu trabalho, tá? Tá bom. Eu sugiro que você entregue o seu trabalho para uma pessoa, né, de fora, fazer uma leitura completa e dar uma revisada geral em questão de acentuação, pontuação, porque você tem muitos parágrafos que, se eu ler sem a pontuação do jeito que está, eu não respiro. Então, você precisa ter aquela pausa na hora que você está fazendo a leitura do trabalho. Então, você precisa fazer essa revisão. Muita palavra com erro de ortografia. Então, precisa fazer essa revisão. Pilar escrito errado, tem uma outra que eu até marquei, depois a gente olha lá para frente. Então, faz esse pente fino, tá? O seu trabalho, ele fica depois dentro da universidade como uma referência de pesquisa, então você precisa ter esse cuidado específico, tá? Numera as suas páginas, tá? Então, precisa estar com tudo numerado. Até no meu relatório, eu fui fazendo a paginação conforme a paginação do arquivo, porque não tinha uma paginação, né, dentro do seu trabalho. Eu sugiro que você, lá na introdução, eu acho que o seu resumo, beleza, você conseguiu, né, falar o objetivo, metodologia, justificou ali, né, eu acho que você, do seu jeito lá, conseguiu transmitir aquilo que você queria dentro do seu resumo, mas quando você vem na introdução, você precisa organizar as informações do seu parágrafo, né, tá um pouco confuso, então, aí você coloca assim, que você tem a necessidade de fazer diversas pesquisas e visitas, e aí você apresenta que você só fez uma visita. Então, você precisa, né, melhorar a forma de você colocar essas palavras dentro do seu texto, tá? Tá bom. E
dar uma revisada na questão das referências. Você usa, você tem lá uma lista de referência, uma grande parcela eu não encontro dentro do seu texto, e aquilo que eu encontro dentro do seu texto, por exemplo, o dicionário, você vem me trazendo duas referências diferentes, uma de 2018 e uma de 2009, né? Você precisa entrar num acordo aí em qual foi, né, que você fez essa pesquisa. A mesma coisa quando você vem falar sobre a Constituição. Aí você fala da Constituição e fala de um outro lá, um outro ministério, acho que é do esporte. E aí você entra nos dois e usa Brasil. Então, precisa dar uma verificada lá na NBR, nas normas de citação, como que é que você faz essa citação correta, porque em vários momentos você está utilizando uma citação direta longa e está utilizando forma de citação curta, outras vezes você está utilizando a citação curta, indireta, e você está referenciando como se fosse citação direta longa, tá? Então, isso você também precisa revisar, tá bom? Tá bom. Numeração das suas imagens, né? Você começa a numerar sua imagem lá na frente, uma imagem 11, que não é a 11, nem se eu contar não chega em 11, e depois você começa de novo uma numeração 2, 3, 4, algumas sem numeração. Então, todas as suas imagens precisa ter a numeração. Precisa ter lá certinho a fonte, o ano. As imagens que são de sua autoria não tem necessidade de ter fonte, tá? Isso a nova norma da BNT, ela já traz pra gente, então você precisa checar, tá bom? Tá bom. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Por que você utilizou dentro lá do seu contexto, né, do seu texto, por que você utilizou o exemplo da Universidade de São João da Boa Vista? Da Universidade de São João da Boa Vista? É. Na qual parte a senhora fala? Na parte lá do seu texto. Lá no seu texto você vem trazendo, deixa eu pegar aqui. Acho que eu peguei um projeto de referência, para fazer a citação na parte de contextualização. Peguei um projeto para falar um pouco do complexo esportivo. Se eu não me engano. Então, mas você já não tinha pego o Dom Aquino como sua referência? Eu não consegui entender essa ligação. Talvez você... Eu usei ele para colocar na contextualização para explicar melhor o complexo, mesmo o tema complexo. A parte do complexo Dom Aquino, eu utilizei ele mais para referências projetuais, assim, até mesmo para fazer o programa, para a criação do programa, distribuição. E esse da universidade, mais esse projeto de referência, referência não, contextualização, eu peguei para explicar melhor o tema complexo esportivo. Tá. Só depois, então, dar uma ajustada nisso daí, porque parece que ele ficou um pouco solto dentro de tudo, porque daí você não apresenta imagem, né? Então, só para dar uma amarradinha naquilo que você precisa, naquilo que você quis, tá? Mas a parte teórica eu não peguei tanto, assim, voltado mais para a imagem, eu deixei mais para referenciar no daqui mesmo. Tá, joia. Mais na teórica. Tá bom. Quando você for colocar suas imagens lá, né, no contexto do seu trabalho, a gente sempre utiliza a imagem com o objetivo de ou reforçar alguma coisa que a gente está colocando dentro do texto, ou ela vem como um complemento de informação daquilo que eu estou falando no texto. Então, você tem várias imagens, a qual você precisa rever se são pertinentes ou não, depois você confere isso com o Rodrigo, se são pertinentes ou não está dentro do seu texto e utilizar elas de forma adequada. Vou te dar um exemplo da figura 12, que é relacionado à inauguração do Dom Aquino, onde você coloca lá a placa, né, da inauguração. Você já tinha descrito todo, né, o histórico, então aquela imagem, ela não me deu nenhuma informação adicional a qual eu precisasse, tá? Então, avalia das suas imagens realmente o que ela é relevante, o que ela vem para complementar mesmo dentro do seu trabalho, se ela precisa estar inserida ali ou não. E todas essas imagens, elas têm que estar escritas lá no texto. Então, você tem bastante imagem, a qual você em nenhum momento, né, coloca conforme figura X,
isso, você só, né, coloca as imagens lá e não tem nenhum texto que venha explicar qual que é o objetivo de eu estar utilizando aquela imagem lá. Então, você precisa rever, tá bom? Entendi. Aí, eu vou entrar um pouquinho no aspecto de lugar. Quando você vai para o aspecto de lugar, você precisa dar uma revisada nas informações. Até na sua apresentação você falou, né? Que o seu terreno era 20 mil e você tem 23 por conta da associação, e se junta lá os 10 mil da plataforma lá do terminal. Então, você precisa estar com essas informações mapeadas de forma clara. Então, primeiro, né, eu sugiro que você não retire o terminal, porque o terminal, ele está dentro da mesma área que você está trabalhando. O terminal, ele impacta significativamente nos seus acessos, tanto do pedestre quanto do veículo. Inclusive, porque você tem fluxo cruzado de veículo ali. Você não pode simplesmente pegar e suprimir ele do seu trabalho. Ele está dentro de uma mesma área, né? E essas áreas, elas precisam estar mais definidas dentro do seu trabalho. Não importa se você está usando só 20 mil, né? Se o seu terreno como um todo tem os 30 mil metros quadrados, eu vou entender aquilo que você propôs quando você faz um fechamento de quadro de áreas, que você coloca lá todas as áreas, inclusive as existentes a permanecer, e você vai fazendo um fechamento total. Então, eu sugiro que você corrija essa questão das áreas. Inclusive, lá na sua implantação, o quadro de áreas está bem sucinto, bem singelo, você precisa fazer um fechamento dos índices, quais são as taxas que cada uma daquelas áreas estão correspondendo, de acordo com o que a legislação nos pede que a gente apresente, tá? Entendi. Então, eu incluo o terminal como um todo na minha planta e mostrando ele no conjunto total, então, do terreno, né? Eu sugiro, igual você deixou lá o perímetro da Associação dos Moradores, eu sugiro, depois você pode avaliar isso com o Rodrigo, tá? Se realmente é uma sugestão minha, porque eu entendo que esse fluxo, o fluxo do terminal, ele vai impactar nas decisões que você tomou dentro do seu projeto. Então, eu acredito que ele seja uma peça importante, mesmo que você não está fazendo nenhuma intervenção nele, tá bom? Entendi. Que eu usei ele, na verdade, também, o fluxo dele, para mim projetar minha praça central para as pessoas estarem fazendo essa transição. Então, mais um motivo para ele estar contemplado lá dentro da sua representação, tá? Entendi. Aí eu sugiro que, voltar um pouquinho na questão textual, né? Lá na página 17, lá na página 19, tem parágrafos que você coloca muita repetição de palavras. Grande porte, grande centro, grande importância, grande porte novo. Então, você precisa, né, dar uma corrigida nessa questão textual. Em outros momentos, você também vem com essa mesma redundância, usando palavras, né, 2, 3 vezes numa mesma frase, inclusive, tá? Precisa melhorar a redação desses seus parágrafos. Aí, é uma coisa que eu sempre pego no pé, é a questão da utilização dos mapas, né, disponíveis pela prefeitura. Você usou lá o mapa do perfil socioeconômico, da densidade, e você utilizou daí alguns índices, né, populacionais, mas eu senti falta de você relacionar, né? Lá, se você pegar lá o percentual da população de todos os bairros, a grande maioria, 60%, 50%, é de 15 a 64 anos. Então, talvez esse tipo de análise, igual você coloca lá, que vai atender, porque ali naquela região você tem uma população de 15 a 64 anos, isso acontece na cidade inteira. Nós temos uma grande parcela, né, de pessoas dentro dessas regiões. Então, melhora um pouquinho a utilização desses dados e na hora de fazer essas análises para a sua solução de projeto, tá? E eu não senti você utilizando realmente o mapa do perfil econômico, a densidade demográfica. Até na minha anotação eu coloquei vários pontos de interrogação para você
né, identificar isso no meio do seu trabalho, tá? Tá ok. Eu sugiro lá você trocar o nome daquele. Você fez uns pórticos, né, de acesso na sua praça. Aquilo lá não é um pergolado, né? Você usa lá, até nos seus 3D você tinha colocado como pergolado, e daí no seu texto você fala que é um pergolado coberto, que vem trazer uma parte de sombreamento para a pessoa ficar sentada. E aí, a primeira foto que veio, né, do seu trabalho, sem eu ver o seu trabalho, veio um 3D daquele pórtico, eu falei, ué, mas pergolado, isso aqui não é pergolado. E depois, quando eu cheguei lá na sua implantação, olhando mais detalhadamente, que inclusive você precisa fazer uma legenda, né, do que é cada coisa, porque muitas das coisas a gente tem que ficar tentando descobrir, a gente que já conhece representação técnica, a gente identifica de uma forma mais fácil, mas se um leigo pega o seu trabalho, ele não sabe onde que está o pergolado, ele não sabe onde que está um outro equipamento, então você precisa legendar, tá? Ok. Eu achei muito legal a proposta da arquibancada, né, e daquela floreira fazendo a integração. Eu até coloquei aqui, né, porque eu vim pontuando, depois eu não deletei, vou deixar para você. Eu tinha até colocado, né, coloca umas árvore aí, mas aí eu vi que na implantação tinha árvore colocada e na apresentação você reforçou que o 3D que não saiu, né? Isso. Então, achei muito bacana, tá? Uma outra observação importante, você coloca lá no texto que você colocou o seu estacionamento PCD lá para facilitar o acesso, ficar mais próximo. Isso daí não pode ser decisão projetual, isso daí é uma obrigação nossa enquanto, né, arquiteto, urbanista, e isso aí está dentro de uma legislação de acessibilidade, a qual a gente tem como obrigação fazer isso. Então, dá uma melhorada lá naquele texto, tá? Tá. Aonde que vai ficar a sua casa de máquinas e manutenção da piscina, que eu não vi? Então, essa parte eu não coloquei. Ficaria ali perto, próximo aos vestiários mesmo. O professor tinha até me orientado sobre elas, mas passou batido. Na correria eu acabei esquecendo dessa parte. Precisa resolver, tá? Porque você tem uma piscina que, né, teoricamente, é uma piscina de uso público, e você tem uma piscina que é grande, então você precisa pensar nisso daí. Uma outra observação em relação à piscina é a questão da acessibilidade. Ok, você fez uma rampa a qual eu tenho acesso a só uma parte da piscina, e aquele degrau, né? Quando eu faço acessibilidade, eu tenho que chegar até a minha profundidade mais baixa dentro da piscina. Então, você precisa arrumar aquela rampa e aquele degrau que você fez lá dentro, tá? É que, na verdade, ela é tanto para o PCD quanto para o uso comum das outras pessoas. Então, se eu for fazer ela chegando até embaixo, vai ficar muito rasa. Então, não vai ficar mais só para o PCD. Não, faz ela chegando lá no fundo, não tem problema. Ele tem que chegar, ele não pode estar limitado. Quando você fala de acessibilidade, eu tenho que ter acesso a tudo, entendeu? Então, se ele não pode chegar no fundo, ele não vai entrar na piscina, ele vai estar ali para fazer uma natação, ele vai estar com um instrutor, ele vai estar com uma pessoa que vai auxiliar, mas aquela parte, aquele quadradinho, como é que você vai fazer para ele ter uma aula só naquele miolo? Então, se você fizer uma análise das piscinas que são acessíveis, todas elas, a rampa chega até lá na parte mais profunda, tá? Você pode estar utilizando a minha sugestão, depois você dá uma revisada aí com o Rodrigo se é pertinente ou não, tá bom? Tá ok. Aí eu queria saber de você, por que você fez a sua lanchonete tão escondida? Por que você não fez quiosques ao longo, né, perto da praça, perto do local onde as crianças vão ficar, que os pais podem sentar numa mesa, tomar uma água? Por que você fez tudo lá escondidinho? E aí você não colocou o layout, não dá nem para a gente saber quantas pessoas cabe ali. Porque normalmente, né, nesses bairros, as pessoas vão muito na praça para comer um lanche, né, um espetinho. A comida, ela tem um chamariz. E aí eu queria saber de você, por que você fez tão escondidinho? É que, na verdade, eu fiz aquela parte já, 2 lanchonetes fixas, para atender mais as pessoas que ficam mais, assim, trabalham ali, ou então ficam mais naquela parte. Aí, como a praça é aberta,
fica à disposição dos comerciantes instalarem suas barraquinhas. Tipo, fui nessa analogia, nesse segmento, das pessoas se instalarem ali naquele espaço aberto. Entendi. Mas eu posso estar propondo um layout de alguns quiosques espalhados pela praça. Eu vi que você fez uma proposta do food truck, né? A única coisa que me veio nisso, porque, por exemplo, o food truck, ele ficaria fora, né, daquela parte interna, porque ele não tem nem por onde entrar ali no miolo da praça, né? Por isso que eu estou perguntando, não estou falando nem que está certo, né, nem que está errado, é só uma curiosidade mesmo, saber por que você tinha feito tão escondidinho. Eu senti falta de você apresentar mais equipamentos dentro da sua praça. Então, os bancos, né, ao longo da pista de caminhada, lixeira, a parte de iluminação. Então, são coisas importantes, principalmente numa área dessa, qual o uso noturno vai ser muito utilizado. Então, você precisa avançar um pouquinho nessa questão do seu detalhamento, tá? Tá. Outra coisa, você falou assim, uma parte do seu texto, lá na página 23, dentro da sua adoção do partido, que você queria que a sua implantação, ela tivesse um acesso mais facilitado desses fluxos. E aí, eu pensei assim, ele fez uma caminhabilidade bacana. E quando eu olho lá para a sua implantação, eu verifico que eu só tenho um eixo para eu poder passar no meio do complexo, que é aquele eixo quando eu entro pela estação do ônibus lá. Porque se eu venho pelas esquinas, eu não tenho essa caminhabilidade dentro da sua praça. Então, primeiro, né, eu questiono a quantidade, né, de estacionamento que foi proposto. Eu acho que a gente tem uma legislação, mas eu acho que a nossa obrigação, enquanto arquiteto urbanista, é pensar no pedestre e não pensar no veículo. Então, eu sou contra, né, num espaço desse porte, né, você trabalhar com uma área tão adensada de veículos e você pouco priorizar o pedestre. Eu senti falta de você ter um traçado realmente a qual eu pudesse, de uma esquina a outra, atingir todo o ponto do seu complexo, porque você dispôs de vários serviços, mas eu fico limitada, né, a um acesso único e um acesso linear, que eu só atravesso a minha praça, eu não consigo contemplar aquilo tudo que você fez de uma forma geral. Isso é uma visão minha, tá, Rodrigo? Então, você precisa pensar realmente se é essa a sua proposta. E eu acho que a nossa função como urbanista é pensar a cidade para as pessoas, tá? É por isso que eu estou jogando esse problema para você resolver, tá bom? Essa questão da legislação, então, eu não tenho que seguir ela à risca? É porque, assim, são várias vertentes, né? A gente sabe que a legislação está posta, que a gente tem que seguir, mas a gente sabe também que tem um percentual para os equipamentos públicos que pode ser questionado, né? Então, talvez um terreno um pouco mais próximo ao qual você coloque lá para estacionamento, não necessariamente que fique tudo dentro da sua praça, mas você propor que a parte de estacionamento seja uma parte extra, né? E você tenha um número reduzido ou nas extremidades e não adentrando tanto, né, no seu espaço de terreno, porque é um espaço super central ali no CPA, super valorizado, tem a questão do ônibus que para praticamente ali dentro. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que pensar e você conversa com o Rodrigo depois algumas alternativas para você propor algo diferente e fazer uma redução, né, desse estacionamento. É uma sugestão, tá? Se você falar assim, não, eu quero seguir a risca, né? A Manu depois pode falar um pouco mais nessa questão das legislações, que ela tem muito mais expertise do que eu, mas que ela deve ter outras experiências, mas eu acho que a gente tem, sim, outras soluções que a gente pode adotar, tá bom? Eu senti falta nas suas plantas gráficas, você colocar orientação. Então, algumas têm a planta-chave e outras não têm planta-chave. A planta-chave tem que vir em todas.
você vira, né, as suas plantas na hora de representar. Então, por exemplo, lá na sua lanchonete, na sua apresentação, que eu fiquei sabendo o que era virado para o campo. Eu não sabia o que era virado para o campo, eu não sabia qual que era a visão do campo para aquele complexo, o que eu ia estar vendo, né? Então, isso você precisa melhorar nessas representações, tá? Indicação da orientação do norte, imprescindível, tem em todas as plantas, tá? Eu coloquei na apresentação aqui na hora de plotar, até na implantação, a achura ela ficou por baixo, como eu fiz a implantação toda achurada, teve aquele probleminha de espelhar, ficou por baixo na implantação. Mas aí você tinha, né? Você estava fazendo aí no PDF, você podia ter feito uma revisão, gerava de novo, né? Podia ter arrumado aí, tá bom? Tá bom. Lá nos seus blocos B1 e B2, estou quase acabando, tá? Você precisa melhorar aquelas soluções dos banheiros, então você misturou a parte molhada, né, de chuveiro com as bacias sanitárias. Normalmente a gente tem a parte do vestiário segregado, né, onde eu vou tomar banho, é um monte de gente, vira uma lama, então já é público, a gente já sabe que as pessoas não cuidam, então você precisa segregar essas duas partes. Aí você precisa fazer uma revisão pente fino, né, porque você coloca muitas palavras ali erradas, e você tem 2 banheiros masculinos e não tem feminino, dos 2 lados é só masculino. Sugiro que você tenha mictório nos banheiros masculinos. Quando você trabalha com PCD, né, você precisa ter 2 PCDs. Você tem um lá numa extremidade, mesmo que a gente tenha um lado masculino e um feminino, né? Você tem um lá numa extremidade, um outro lá na outra extremidade, né? Então, como que é a caminhabilidade? Como que é a acessibilidade para essa pessoa? Se eu tenho uma dificuldade, eu estou num campo aqui, eu não vou querer dar uma voltona para ir num banheiro que está lá do outro lado do complexo, só porque eu fiz setorizado o masculino de um lado e o feminino do outro, tá? Às vezes é melhor você ter 2 baterias menores de um lado e 2 baterias menores do que você segregar do jeito que você segregou, tá bom? Tá bom. Eu acho que faltou você explorar a estética melhor, né? Tanto na sua cobertura lá da área do campo, quanto nos seus blocos. Eu acho que mesmo você trabalhando com estrutura metálica, você podia ter trabalhado com uma estrutura treliçada, com membrana, para fazer a cobertura, ou que fosse aquela telha mesmo que você fez a proposta, mas você me coloca um pilar bem no meio, né? E você está trabalhando com metálica. Metálica, a gente sabe que a gente atinge um vão absurdo. Dá uma conversada com a Fabi, né? Para você tirar aquele pilar que está bem no meio lá da sua arquibancada, tá bom? Tá bom. Já falei. É isso, já falei tudo, o resto está escrito. Ok. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo. Paula. Manu, suas considerações, por gentileza. Vamos lá. Esqueci um negócio. Fala. Vai. O último. Eu achei legal a implantação que você pegou lá da arena da Barra, né? Aquela questão da setorização. A única coisa que eu acho que você precisava só se preocupar é porque aquela arena da Barra, ela tá dentro de uma bolha, né? Eu não tenho os acessos externos. Eu chego, paro e entro naquele complexo. E aí, talvez você dá uma olhada, porque o seu complexo, ele não está dentro de uma bolha, ele está dentro de um contexto mais geral, tá? Tá bom. Obrigado, Manu, desculpa. Obrigado, Paula. Manu? Hoje eu tô achando ótimo o que você falou antes, porque já é a minha 4ª banca de 2 aulas de manhã cedo, a minha garganta já tá acabada. É bom que você fala bastante e sobra pouco para mim. Vamos lá, Rodrigo. Marca aí meu tempo, Rodrigo. Rodrigo, parabéns pela apresentação, né? Muita coisa que a Paula falou, eu também tinha observado em relação ao seu trabalho. Vou tentar não ser repetitiva e acrescentar algumas coisas que eu observei, tá? Eu acho que concordo também. Primeira coisa que eu anotei aqui com ela, verificar o roteiro do TFG, capa e contracapa na ordem do caderno, que precisa ter. Verificar, na capa você tem o nome do Rodrigo e na contracapa você tem o seu nome, então precisa do nome dos dois, tá?
Um exemplo só, verificar a ortografia e concordância verbal, precisa fazer um pente fino geral no teu trabalho, né? Isso é muito importante. Reveja as palavras-chave do resumo, que foi que a Paula já falou também. A gente precisa, no resumo, as palavras-chave, elas têm que estar ligadas. Nosso objetivo principal, seu objetivo principal do trabalho é desenvolver um projeto arquitetônico, e a gente nem vê arquitetura aqui. Não é saber o social, esporte, só lazer, segurança e desenvolvimento. Não, tem que estar a arquitetura ligada aqui, tá? Precisa rever a introdução, melhorar, né? Você tem que colocar o que você vai fazer, onde você vai fazer, por que você vai fazer a justificativa, como que é a metodologia, o que você espera alcançar do trabalho. Tem algumas coisas, mas algumas outras estão perdidas e falta complementar. Na contextualização, melhorar a ligação de um assunto com o outro, quando usar as imagens, falar dela e ver se tem pertinência mesmo, se é importante algumas imagens você utilizar ou não, né? As fontes utilizadas, precisa rever todas, nenhuma tem ver conforme a norma, né? Nenhuma, a maioria das imagens tem lá, figura 1, tal coisa, fonte, fulano e o ano, tá? Dá uma verificada nisso tudo. O estudo do lugar precisa melhorar bastante. Eu acho que da parte do seu caderno que está mais fora de ordem, que a gente precisa ter de coerência de apresentação, é o estudo do lugar, né? Vou te dar um exemplo. Tem hora que você fala Deixa eu ir lá nele, que aí fica mais fácil para eu te exemplificar. Deixa eu voltar antes aqui, que eu fui lendo e não fui correndo, e tem algumas coisas que estão marcadas. Quando você traz lá no conceito do seu tema, você vem descrevendo a prática de esporte. Eu percebi que você trouxe 2 conceitos, de complexo e de esporte, né? Que você separou. Talvez, eu não sei se há tanta necessidade de você trazer o de esporte, ver com o Rodrigo ou não, né? Mais o de complexo. E aí, no final, você fecha. Todavia, não existe um tamanho padrão para os complexos esportivos, que ele ficou meio desconexo de tudo que você vem trazendo, que é importante para esse item, conceito. O que é um complexo, tá? Aqui a gente não está falando ainda em padrão, em tamanho. Aí, voltando, passando pela contextualização, complexo Dom Aquino. Aí, lá nos aspectos do lugar, você vem trazendo localização geral, não começa um item com imagem, nem com mapa, você tem que trazer um contexto antes, sempre. Depois você vem trazendo a apresentação das suas imagens ou do seu mapa. Tudo que aí você tem figura 1, fonte, autoria pessoal, que eu acredito que você não ordenou isso ainda. A autoria pessoal, ela não precisa ser mencionada. Quando a fonte é sua, você não precisa colocar, né? Tudo que vem sem fonte, subentende-se que é seu. E no caso desse mapa de localização, que você traz um mapa de município, do estado, né? Do Brasil, do município, e você vem diminuindo, esse aqui não é um mapa seu, foi editado por você, né? Então, toma cuidado com isso, quando a gente se apropria de algo que não é nosso. Aí você vem trazendo já, depois da localização geral, você vem trazendo já da cidade de Cuiabá e do zoneamento, falando do CPA 1, tá? E você apresenta o terreno e depois do terreno, você traz o mapa da quadra, né? Da região, e depois você vem com levantamento fotográfico. Depois você vem com o estudo de massa, um diagrama funcional, e aí você traz para a gente os índices urbanísticos, o zoneamento e depois o mapa de hierarquização. Nesse item, você tem que trazer tudo em relação à sua região, tudo de fora para dentro. Então, município, região, o que eu tenho na região, aquelas questões socioeconômicas que você colocou, o perfil da região, até você entrar no terreno e trazer aí os itens que são importantes ao estudo do terreno, tá? Então, é essa ordem que precisa ser levado em consideração nesse item, para a gente poder entender. Também não entendi igual a Paula, né? Eu acho que o terminal tem que ser levado em consideração. Toma cuidado na hora que você traz os índices urbanísticos, ele está numa zona de centros regionais ou subcentro. Teve uma hora na apresentação que você falou que é uma área, uma zona de interesse social, né? Eu acho que você quis dizer que é um bairro, que é o entorno. Tá, mas toma cuidado. Eu falei, mas é uma área de interesse social ou tá na zona no subcentro, tá? Só tomar cuidado com isso.
Aí você traz que o terreno tem acesso pelo historiador Rubens de Mendonça, né? A via estrutural, e na verdade ele não é acessado, o acesso dele não é pela historiador Rubens de Mendonça. Você pode falar que a ligação principal que faz que ele tem com o restante do município é pela Rubens de Mendonça, tá? O que mais? Uma região... aí você tem uma hora que você traz aqui pra gente, que essa região, por estar em uma zona central, próxima ao centro, ao grande centro de Cuiabá, né? O que é essa proximidade? Qual que é a relação com o centro? Ela tá... o CPA, a grande CPA, ela não está tão próxima ao centro, assim, nessa relação. Então, toma cuidado quando você desenvolve essas relações de proximidade, tá? Eu acho que precisa melhorar, desenvolver melhor a exploração formal e compositiva, né, quando você vem descrevendo o teu trabalho, explorar mais o que você quis, a tipologia. Você foi bem tímido na hora de falar, né, e descrever tudo o que você pensou. Então, tem as ligações que você quer, essa questão de permeabilidade. Então, acho que você pode explorar mais aqui. É nessa hora que a gente vai falar do nosso projeto, o que eu fiz, o que eu quero, né? Considerações finais. A gente morre de catapora quando vem aqui antes do projeto. Porque quando a gente considera final, poxa, acabei meu trabalho. E aí, o que seu projeto é? Um simples anexo? Não, tem que estar aqui antes, depois da exploração formal, tá? Eu acho que você pode, assim, começar o teu trabalho, o teu projeto, não pelas imagens, mas pela localização e implantação, e incorporar essas imagens que você fez junto às plantas, que a gente consegue ver melhor, né? Fazer uma sugestão. Eu acho que porque a gente já entra direto nas imagens sem ver o projeto, tá? Também concordo com a Paula em relação ao estacionamento, que foi o que eu mais observei em relação ao teu trabalho. Salvo engano, essa área é um equipamento urbano da região do CPA. Dá uma verificada no mapa. Se ela é um equipamento urbano, é uma área do município destinada para o município. Então, essa questão de número de vagas, ela pode ter uma questão de diminuir, entendeu? Pelo bem maior de um equipamento urbano, né? E também concordo com ela, não diminui, eu tenho que ter esse número de vagas, que eu achei muita vaga para o tipo de empreendimento, que querendo ou não é um ginásio de esporte, mas é um equipamento público nessa área. Você poderia deslocar, colocar em outros lugares, diminuir bastante para você ter uma área de vivência maior que essa região pede, né? Então, eu tenho um terminal que ele tem um grande fluxo, eu faço ligação de vários pontos da cidade, então é importante que eu tenha essa integração, a gente veja isso e que eu não coloque mais veículos num lugar que eu quero atender a população daquela região, que a gente sabe que se tiver que ir até ali não vai de carro, vai caminhando, né? E quais são os objetivos? Qual que é o objetivo desse seu ginásio? Quem que ele vai atender? É só o pessoal da região? Porque a gente tem no município um ginásio grande, vários, né? Então, talvez as grandes competições, né, a gente não precise fazer ali, fique por uma coisa mais regional, né, tipo mais uma coisa escola, competições do município, municipais mesmo, e aí a gente não precisa desse número de vagas tão elevado, conforme a legislação pede, tá? Eu acho que é pertinente isso. Passa um pente fino nas suas pranchas, né? Também veja a parte técnica em relação aos sanitários, também anotei, igual a Paula falou, tá? Dá uma melhoradinha na representação gráfica, que no PDF a gente consegue ver, mas eu acho que dá para dar uma melhorada. A parte técnica da área da piscina também de manutenção é importante, né? Que você acabou não colocando, assim como os equipamentos de limpeza, né? Para manutenção. Talvez pensar em algum lugar de depósito, por ser uma área tão grande, se precisa ter ali ou não, tá? Se esses equipamentos que você propõe, tipo lanchonete, geralmente são terceirizados, e aí, nesse sentido, tá?
Mas, no geral, eu acho que você tem uma proposta boa, coerente com a região que você vai implantar, né? Só dá uma pensada em relação a isso, a essa integração mesmo com o resto, com o todo, tá? Tá. Pronto. Ok, obrigado, Manu, pelas considerações. Eu corroboro com o que vocês falaram. Acho que tem coisas que você realmente tem coisas para ser alteradas. Eu vou estar conversando com o Rodrigo, a gente vai estar alinhando. Eu já extrapolou um pouquinho o tempo. Eu tenho aula daqui agora, tá? Aí eu declaro encerrada essa banca de qualificação, tá, Rodrigo? Aí a gente vai. Você pode sair da sala, aí a gente vai estar fechando, tá bom? Tá ok, então. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Rodrigo. Boa Tchau. noite. Tchau, Thaísa. Tchau! Tchau.